Esse militar, ele é julgado pelas leis internacionais ou é julgado pela lei brasileira? Ou mais ainda, ele vai responder perante a justiça brasileira pelo crime de tráfico de drogas, de quem que vai ser a competência nesse caso? Então, olha só, muita gente escreveu sobre a questão da extraterritorialidade do Código Penal. Artigo 7º, a extraterritorialidade do Código Penal. Pois é, a resposta não está lá. A resposta não está no artigo 7º do Código Penal. Coincidentemente, está no artigo 7º, mas é do Código Penal Militar. Então, esse caso, ele envolve aí um conhecimento do Código Penal Militar, também, por coincidência, tá? Também o artigo 7º. Porque o artigo 7º do Código Penal Militar também trata sobre essa questão de extraterritorialidade. Então, o que diz o artigo 7º do Código Penal Militar? Militar específico para esse caso. Aplica-se a lei penal militar, então Código Penal Militar, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Toda vez que você verificar que está falando sem prejuízo, ele está querendo dizer além. Ou seja, além do Código Penal Militar, ele pode responder por crimes que tratados internacionais obriguem à repreensão e obriguem a essa punição. Então, além do Código Penal Militar, ele poderia responder por algum tipo de tratado internacional. Ao crime cometido no todo ou em parte no território nacional, não interessa para nós, ou fora dele, aí já interessa, né? Ou fora dele. Ainda que neste caso o agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira. Então, um militar, num avião da Força Aérea Brasileira, né, numa escala em Sevilha, na Espanha, durante o procedimento de revista, talvez imaginando que jamais existiria esse procedimento, tratando-se de uma comitiva presidencial, na bagagem de mão foi surpreendido com 39 quilos de cocaína. Vai responder, está preso na Espanha, né? Está preso na Espanha, por enquanto não respondendo nenhum processo lá na Espanha. Por quê? Daqui a pouco eu vou te explicar como que isso é tratado na justiça espanhola. Mas fato é que ele está detido lá. Ele está detido lá numa cela com outros presos, né? Hoje saiu a notícia. E mesmo que ele tenha sido julgado aí pela justiça estrangeira, ele responde na justiça brasileira? Sim. É uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Só que não é a extraterritorialidade incondicionada do Código Penal comum. É a extraterritorialidade incondicionada do Código Penal Militar. Ou seja, o artigo 7º, ele vai dizer o seguinte, né? Vou até resumir porque eu acabei de ler. Aplica-se a lei penal militar sem prejuízo de qualquer outro tratado para qualquer crime que envolva o militar, tanto dentro do Brasil como fora dele. Então, no Código Penal Militar, a gente só tem uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada. É diferente do militar comum, é diferente do penal comum, desculpa. É diferente do Código Penal comum, onde você já está acostumado à extraterritorialidade incondicionada, em alguns casos, e a condicionada, que coloca alguns requisitos para o agente poder responder aqui no Brasil. No militar, não. No Código Penal Militar, não. O pessoal está entrando aí, vocês podem mandar pergunta. No Código Penal Militar, interessa a condição dele de militar e ponto final. Interessa a condição dele de militar e ponto final. Ele responde tanto lá quanto aqui. Eu vou te explicar como é que vai funcionar isso. Seria um território nacional por extensão. Para efeitos da lei penal militar, considera-se extensão, aeronave, navio, etc. Esse conceito, que se você já estuda Código Penal, você já tem bem formulado. Ou seja, o navio brasileiro, né, o avião brasileiro público, que seria das Forças Armadas, seria um território por extensão. O navio mercante em águas internacionais, né, o avião em águas internacionais seria por extensão. Esquece tudo isso, cara. E se tratando de militar, você não precisa se preocupar com o território por extensão.
Em se tratando de militares, você não precisa decorar a faixa marítima, o espaço aéreo internacional, tudo aquilo do Código Penal comum. Você não precisa, porque no Código Penal Militar nós temos a extraterritorialidade incondicionada e ponto final. Para a questão de prova é lindo. Para a questão de prova é lindo, porque você não vai errar isso de jeito nenhum. É militar, cometeu crime, pode trazer para cá, porque aqui que ele vai ser julgado. E nesse caso que nós, já adiantando o assunto, na Justiça Militar da União. Nesse caso, ele é julgado na Justiça Militar da União por ser um militar ligado às Forças Armadas. Tá? Então, toda a questão de território nacional, por extensão, navio brasileiro, onde quer que se encontrem, ou sob comando militar, estou ali no artigo 7º, tá? Utilizado por autoridades, etc., tudo bem, então seria até um território brasileiro por extensão. Até no Código Penal comum, ele já seria um território brasileiro por extensão. É uma aeronave da Força Aérea Brasileira, é uma aeronave das Forças Armadas. Já seria um território nacional por extensão. Mas o que importa para nós é que ele é um militar. E pelo fato de ser militar, de qualquer forma ele responde na justiça brasileira. Beleza, Luiz. Mas e a justiça espanhola? Será que a gente não tem um tratado com a justiça penal, com a justiça espanhola, de coibir o tráfico internacional de pessoas, o tráfico internacional de drogas? Será que não existe uma portaria, será que não existe uma convenção para coibir isso? Pode até existir, teríamos que olhar lá nas normas de direito internacional. Temos que olhar nas normas de direito internacional. Mas o que importa nesse caso é que na Lei Orgânica do Poder Judiciário Espanhol, tomei cuidado para pesquisar isso aqui para vocês, a gente tem o artigo 23 da Lei número 6, né, de 1985. Artigo 23 da Lei 6 de 1985 é a Lei Orgânica do Poder Judiciário Espanhol. Ele segue a regra quase universal de que a jurisdição sobre crimes cometidos em navios e aeronaves militares, onde quer que se encontrem, é do estado da origem do seu veículo. Então, olha só, a justiça espanhola entende que a competência de crimes ocorridos em veículos militares é do país de onde saiu aquele veículo, seja o navio, seja avião. O que a justiça espanhola faz? Esse problema não é meu. Vocês que resolvam aí, né, no país onde o crime ocorreu. Então, ele está preso lá, né, já seria encaminhado para o Brasil para o julgamento, porém, pode existir algum tratado de direito internacional, que aí você sabe que vai acabar prevalecendo, algum tratado de direito internacional, imagino que tenha, né, coibindo o tráfico internacional de drogas. Então, ele pode até responder por lá também, mas isso não vai tirar a competência dele ser julgado aqui no Brasil. Isso não vai tirar a competência de ser julgado aqui no Brasil. Ulisses, como que faz? Ele vai ser julgado nos dois? Pode acontecer. Ele pode ser julgado pela justiça estrangeira e ter lá a sua punição, e depois ele vai ser julgado aqui na Justiça Militar da União também. Pô, mas isso aí não é bis in idem, né? De uma dupla condenação pelo mesmo fato? Prevalece que não, tá? Prevalece que não. Porque o fato dele ser julgado lá, ele vai ter uma pena. E se o julgamento aqui no Brasil ele tiver a mesma pena, já há a computação aí dessas penas, né? Já há a junção dessas penas e já estaria paga a sua condenação. Vamos supor que lá na Justiça Espanhola ele tomou uma pena de 2 anos e aqui ele é condenado a 5, então eu teria a detração penal, o que ele cumpriu no estrangeiro seria diminuída da pena que ele cumpriria no Brasil. É um instituto conhecido como detração penal. Se ele já cumprir alguma pena lá, ou os dias que ele está preso agora, né? Hoje um dia que ele está preso lá numa cela espanhola, já serviria para abater na condenação dele aqui no Brasil. Então, resumindo, para o pessoal que está entrando agora,
Primeiro, a extraterritorialidade militar, ela é incondicionada. Ela não está no Código Penal comum, ela está no Código Penal militar. Militar que cometeu o crime, a lei brasileira vai ser aplicada. Primeira informação. Segunda informação, já seria, caso de aplicação da lei brasileira, por ser um território por extensão. Mas aí lá no Código Penal comum seria condicionada, tal, mas já seria um território por extensão. Por quê? Estaria no navio, no avião da Força Aérea Brasileira. Então, de qualquer jeito, aplica-se a lei brasileira. O que a lei judiciária espanhola fala? O que a lei de organização judiciária lá da Espanha fala, a lei número 6 de 1985, no seu artigo 23. Ela fala, crimes militares é de competência do país de origem. Beleza. Só que pode existir, como eu imagino que exista, algum tratado, alguma convenção onde Brasil e Espanha são signatários e resolveram combater o tráfico internacional de drogas. Nesse caso, poderia responder pela justiça espanhola também? Também. Responderia por lá, mas não tira do Brasil o poder daquele militar responder, ou a competência, para aquele militar responder aqui no Brasil também. Se as penas forem idênticas, já está paga a condenação. Se as penas forem diferentes, o que eu vou aplicar aqui no Brasil é o Instituto da Detração Penal. O que ele cumprir lá na Espanha, eu vou diminuir aqui da condenação dele aqui no Brasil. Beleza? Tá claro? O que mais nós temos desse caso? A gente já teve um julgado sobre isso em 1990. Então, por incrível que pareça, a gente teve mais um militar, não sei com qual coragem, que carregou drogas num avião da Força Aérea Brasileira. Inclusive, nesse caso específico também, tomando o maior cuidado aí para a gente não entrar em questõezinhas políticas, dizem que esse militar já acompanhou várias e várias viagens internacionais com vários outros presidentes. Então, é um caso a ser investigado de uma rede, uma eventual rede. A gente trabalha com a suposição aqui de tráfico internacional de drogas, porque os destinos aí fazem parte de uma rota do tráfico, Espanha, Portugal, etc., que distribui a droga para a Europa. Quem estuda um pouco de crime organizado sabe disso. Mas a gente teve uma condenação em 1990, que foi do TRF2, Foi TRF2. Ou seja, o cara foi julgado pela Justiça Federal, mesmo sendo militar. Por quê? Porque era a competência até 2017. Então, para a galera que já estuda aí o Código Penal Militar, para os concursos aí do CFO, Bombeiro Militar, etc., sabe que a gente teve uma lei, a Lei 3.491 de 2017, que deu uma ampliada na competência da Justiça Militar da União. Na verdade, ela resolveu alguns casos práticos, que ficava uma discussão se ia para a Justiça Militar da União ou não. O que essa Lei 3.491 de 2017 fez? Ela disse o seguinte, olha, se for crime militar, tanto faz, propriamente militar, impróprio ou não, O tráfico seria um crime militar impróprio. Por que é crime militar impróprio? Só para explicar. Porque é crime para quem não é militar, então a maioria de nós, civis, e também ele é um crime previsto no Código Penal Militar. Então ele tem em ambos. Ele tem em ambos. Nos anos 90, o militar foi condenado pela Justiça Federal, porque era a hipótese de competência da Justiça Federal do artigo 109 da Constituição Federal. Então a galera do processo penal, o Paulo não quis entrar aí para poder complementar a gente. Às vezes o Gabriel entra também, e a gente divide a tela aqui. O artigo 109 da Constituição Federal coloca as hipóteses aí de competência da JF, da Justiça Federal. E ela coloca uma ressalva, exceto das hipóteses de crimes militares, exceto da competência do Código, de Códigos Militares. E essa Lei 3.491, ela ampliou dizendo o seguinte, militar das Forças Armadas vão responder na Justiça Militar da União. Então, se nos anos 90 aquele outro militar foi para a Justiça Federal,
Agora, depois de 2017, esse cara é julgado pela Justiça Militar da União, sim. Então ele pode até responder alguma coisa lá na Espanha, se algum tratado assim prevê, mas nada vai impedir dele ser julgado aqui pela Justiça Militar da União. Tanto é verdade que a própria Justiça Militar, a própria Justiça, não a Justiça Militar da União, mas o Ministério Público Militar, me fugiu, né? O Ministério Público Militar aí de Brasília já mandou instaurar um inquérito, até porque a Justiça Militar da União funciona em Brasília. Então você tem um promotor da Justiça Militar que já pediu a abertura do inquérito militar, né, o IPM, né, inquérito, né, policial militar, o inquérito militar para poder apurar a conduta desse, se não me engano, a patente sargento aí das Forças Armadas. Ou seja, já acabou para ele, né? Já pediram a destituição da patente, né? Ele vai ter toda a punição militar, segundo o alto comando aí do Exército pronunciou hoje também, né? Que já vai ter as punições administrativas militares, mas nada vai impedir dele responder por tráfico internacional de drogas na Justiça Militar da União no Brasil. Mesmo ele respondendo por lá, e se ele for condenado lá, o que a gente pode ter aqui é uma detração, tá bom? Então, em resumo aí, a extraterritorialidade incondicionada nesse caso que está sendo noticiado aí desde ontem. O militar responde na justiça brasileira, sim. Aplica-se a lei penal brasileira pelo simples fato dele ser militar e onde quer que ele cometa um crime, ele vai responder na justiça militar da União, na justiça brasileira. Se ele for condenado, cumprir algum pouco da pena lá na Espanha, a gente pode ter a detração ou a compensação aí das penas. Tudo bem? Bom, e só a título de curiosidade, porque a gente vai ver, a auditoria militar é na capital da União, então em Brasília que tá rolando esse inquérito policial militar, tá? Auditoria capital em Brasília e tal, e tem lá a previsão do Código Penal Militar. Mas, para mim, a discussão nem é essa, né? Porque já seria extraterritorialidade do Código Penal comum, por ser um território por extensão, né? Por ser um avião da FAB, mais ainda por ser um militar, então a regra é artigo 7º também, mas Código Penal Militar, tá? Só repetindo o pessoal que tá entrando aí agora. Porém, para mim a discussão é outra, ou para mim o problema é outro. A gente tem a previsão do tráfico de drogas no Código Penal Militar? Temos. É no artigo 290 do Código Penal Militar. Totalmente defasado, né? Construído na época da ditadura. Então, construído, né, nos anos 60 aí, com uma previsão branda, né, do tráfico entre militares. Reclusão de até 5 anos. Então, no artigo 290 do Código Penal Militar, a gente tem a previsão de aplicação do crime de tráfico de drogas com uma pena de até 5 anos. Ou seja, o contexto que foi feita essa lei é totalmente diferente. Era no final aí dos anos 60, 1969. Então, logo após a instituição, né, do AI-5, etc. Então, era um contexto diferente. Mais ainda, em 2006, a gente teve a conhecida por você, concurseiro, Lei de Drogas 11.343 de 2006. Pelo princípio da especialidade, aplicaria-se a Lei de Drogas, com a pena de 5 a 15 anos. Ah, Ulisses, mas é militar e o crime militar está previsto no Código Penal Militar? Beleza, a gente vai ver como vai ficar a discussão nesse caso. Porque para mim e para a doutrina mais atual, seria um caso de interpretação teleológica. Né? Não é analogia em Malaparte, não é você prejudicar o réu, não é nada disso. A interpretação teleológica é você entender qual que é a vontade da lei. Qual que é a vontade de eu punir um tráfico de drogas? Bom, é coibir, mais ainda numa rede internacional. E mais ainda, a quantidade por si só não determina nada, né? Você sabe disso, mas juntada com outros elementos, é uma puta hipótese de tráfico internacional de drogas. 39 quilos de cocaína, né?
Não sei nem mensurar em valores monetários quanto que seria isso. Mas qual que é a vontade do legislador de punir? É punir o que o Código Penal Militar falava de 5 anos, e é aquela hipótese do militar estar portando uma droga dentro do quartel. Porque aqui fala, né? Trazer consigo, mesmo que para uso próprio, substância entorpecente, aqui no Código Penal Militar, tá? Em locais sujeitos à administração militar, um avião da FAB, né? Total, local sujeito à administração militar. Mas a ideia do legislador que era outra, era coibir, né, que dentro de dependências militares, aquele militar utilizasse entorpecentes. E não existe insignificância, né? Até caiu no STJ ano passado e no MPU, né? No MPU também caiu, porque eles estão falando que poderia ser aplicado o princípio da insignificância no tráfico entre militares. Nunca, nunca. Não aplica insignificância nos crimes militares. Né? Não tem essa previsão, porque no Código Penal Militar eu tenho hierarquia e disciplina. Eu não vou trabalhar com hipóteses de bagatelas. Então não cabe. Não cabe. Mas aqui, por isso que você tinha essa pena de até 5 anos, porque seria o mais próximo de uma insignificância do militar com baseadinho lá no batalhão, entendeu? Seria mais essa hipótese. Quando eu tenho a lei de drogas própria, a lei 11.343 de 2006, e eu tenho a previsão de 5 a 15 anos, eu não vejo motivo para não utilizar a Lei Geral de Drogas nesse caso, e não para utilizar o artigo 290 do Código Penal Militar. A gente vai ter que ver como que a Justiça Militar da União vai manifestar nesse sentido. Mas seria uma hipótese de interpretação teleológica, ou seja, você entender qual que é a vontade da lei. Não é caso de analogia em malaparte, não é interpretação extensiva, não, eu estou dizendo qual que é a vontade da lei. Esse 290 do Código Penal Militar passou de hora de ser revogado. Aliás, se ele fosse revogado, aí claramente já aplicaria a lei especial, a lei de drogas. Mas como ele ainda existe, pode ser, por exemplo, ventilado pela defesa a aplicação do artigo 290, o que não tem muito sentido com a ideia do princípio da proporcionalidade, dizendo que você, civil, se for pego com drogas, a sua pena é de 5 a 15 anos. Agora, se for um militar, a pena é de até 5 anos. É totalmente desproporcional. Totalmente desproporcional. Vamos ver como que a Justiça Militar da União vai manifestar nesse caso. Já há decisões que militares respondem pela Lei Geral de Drogas? Sim, justamente por essa interpretação teleológica. Beleza? Tá tranquilo? Então, só dar um oi pro pessoal que entrou aqui. Então, Flávia, deixa eu ir acenando aqui, Bruna, jogos de Android, olha só, tamo bem aí. Mauzi, sempre com a gente, um abraço. Vilmar, você tá devendo conversar com a gente, e você sabe por quê, tá? Não vou expor aqui na frente de todo mundo, mas Vilmar, aluno nosso de nomeação, logo ele vai estar com a gente aqui e você vai entender o porquê. Fernanda, Pedrão sempre com a gente, Paulo Henrique deixou eu no vácuo, Matheus, abraço, Abel, Tino, vamos ver quem mais. Gabriela sempre, né? Tudo que eu falei aqui de militar, Gabriela já sabe, de cor e salteado. Isabela, João Pedro, Lucas, Igor, Larissa, meus orientandos aí, TCC, Natália, Carol, Aninha, Felipe e Cíntia. Obrigado a todo mundo, tá? Obrigado a todo mundo. Vou ver se eu disponibilizo essa live aqui e a gente vai conversando. No nomeação agora a gente vai fazer isso, tá? A gente não vai ficar muito fixo nessas lives toda segunda, 6 horas, porque a gente sabe que o horário de vocês é puxado. Cada professor já tem a senha aí e cada professor vai poder disponibilizar a live de acordo com o conteúdo que ele quiser, no horário que ele quiser, a gente avisa vocês antes. Então, o professor Gabriel vai fazer algum debate constitucional aí, professor Paulo Henrique, com dicas de processo penal. Então, comentar as súmulas novas, né, Paulo? Poderia já comentar aí a súmula que saiu hoje aí do STJ sobre folha de antecedentes criminais. E vou deixar aqui no Instagram.
talvez eu jogue no YouTube. Então, se você já está assistindo pelo YouTube, é porque eu resolvi colocar no YouTube também. Beleza? Siga a gente no Instagram, @nomeação, e também inscreva-se no nosso canal do YouTube, Curso Nomeação. Logo, logo tem novidade por aí. Um abraço, gente. Valeu!